Nós podemos também formular testes de hipóteses envolvendo proporções de duas populações. A hipótese nula será que as proporções são iguais. Uma hipótese alternativa é que a proporção da primeira população é menor que a proporção da segunda população. Nós vamos, então, rejeitar a hipótese nula e aceitar essa hipótese alternativa se essa quantidade z, calculada a partir dessa expressão, que nós já vamos detalhar, for menor do que o valor crítico menos z de alfa. Z é a distribuição normal. Vamos olhar para a fórmula do z maiúsculo. Vai ser, então, a diferença entre as duas estimativas das proporções. N1 e N2 são os tamanhos das respectivas amostras. E esse parâmetro P-chapéu aqui, sem índice, é esse número que está aqui. N1 mais N2, a soma dos tamanhos das amostras. E aqui, como estamos falando em proporções, o número de ocorrências na população 1 somado com o número de ocorrências na população 2. Num exemplo, vai ficar mais claro como é que a gente calcula x1 e x2. A outra hipótese alternativa é que a proporção da primeira população supera a da segunda. Nós vamos calcular o z por essa mesma expressão e comparar com o valor crítico z de alfa. Aqui também alfa é o nível de significância. E, finalmente, a hipótese alternativa bilateral é que essas proporções são diferentes. Nós vamos também calcular o z e comparar agora com o valor crítico de z de alfa sobre 2 ou menos z de alfa sobre 2. Se uma dessas duas inequações for verdadeira, nós rejeitamos a hipótese nula e aceitamos essa hipótese alternativa. Um exemplo. Pretende-se comparar se dois processos apresentam taxas de defeitos diferentes. Para isso, 300 peças foram produzidas para cada processo. Para o processo 1, um total de 253 peças não apresentaram defeitos. Para o processo 2, o total de peças não defeituosas foi de 196. Usando um teste de hipóteses, verifique se as taxas de defeitos são significativamente diferentes. Use o nível de significância de 0,01. Então, nós temos processos diferentes, amostras com os mesmos tamanhos foram obtidas e o número de peças não defeituosas foi significativamente diferente. Dá para dizer que a proporção de defeito de uma população é significativamente diferente da outra? O primeiro passo é identificar os parâmetros de interesse, que são as proporções das peças não defeituosas. O passo 2 é estabelecer a hipótese nula, as duas proporções são iguais. A hipótese alternativa, aqui nós escolhemos que a proporção da primeira é diferente da segunda. Poderíamos ter escolhido uma proporção unilateral? Poderíamos. Mas aqui foi escolhida uma bilateral. O nível de significância o problema já deu. E nós vamos usar essa estatística de teste aqui para decidir se essa hipótese nula será rejeitada ou não. O valor crítico é o z de alfa sobre 2, se nós procurarmos na tabela de distribuição normal. Como alfa é 0,01, alfa sobre 2 vai dar 2,58, ou o lado negativo, menos 2,58. Fazendo as contas, o P-chapéu, aqui são os valores do x1 e x2, que corresponde ao número de peças sem defeitos para a primeira amostra, para a segunda, dividido pela soma dos tamanhos das amostras. Deu 0,7468, que a gente vai substituir aqui nessa expressão, e chegamos ao número 5,36, que supera em muito o valor crítico de 2,58. Portanto, rejeitamos a hipótese nula e aceitamos como verdadeira a hipótese alternativa. Isto é possível afirmar com um nível de significância de 0,01 que essas proporções das duas populações são diferentes.